Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade. Glória a Deus por estarmos aqui, conservados em saúde, não é? O Senhor, na sua bondade, tem proporcionado tempos maravilhosos. Como já foi dito aqui, sexta-feira foi uma vigília muito abençoada, um tempo muito gostoso na presença de Deus, entre louvores, entre orações, adoração. O Senhor certamente visitou os corações aqui nesse lugar. E no sábado eu tive a oportunidade de visitar uma casa de recuperação, também uma manhã deliciosa. Deus moveu no coração daqueles 30 rapazes, foi um tempo muito gostoso também, especial. Fernando teve a oportunidade de nos acompanhar, Keverson também. Estávamos então com estes irmãos e logo mais ao fim da tarde, aqui na igreja, houve o culto dos jovens, o culto do grupo Rede, não é? E também que tempo gostoso nós tivemos aqui, meus irmãos. Vimos os jovens aqui manifestando o seu louvor ao Senhor, a prestação de culto ao Deus verdadeiro, palavra abençoada sobre frutos do Espírito. E já logo em seguida, hoje pela manhã, no curso de maturidade, quem esteve no sábado percebeu a extensão, não é? Daquilo que foi ministrado desde a sexta, também no sábado à noite e agora domingo pela manhã. Meus irmãos, é o Espírito Santo conduzindo a sua igreja, conduzindo a todos nós na sua palavra, e em cada momento, seja entre os jovens, seja entre os mais sêniores, seja com a igreja toda ou lá com as crianças, a voz do Espírito é uma só e a sua direção é única. E por isso hoje estamos aqui para o louvor da glória do Senhor. Meus irmãos, que o nosso coração esteja grato por tudo que Deus tem feito, não é? Pela graça que Ele, não é, tem sobre nós, nos alcançou, e a cada dia, mesmo com dificuldades, ainda olhando com os olhos, não é, às vezes com um pouco de lágrimas, nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, e lembramos quão grande é o nosso Deus. E essas coisas que vivemos são tão pequenas, tão efêmeras, passam, não é? E não tem espaço diante da grandeza do nosso Deus. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu convido você ainda a continuar nesse espírito de adoração, no louvor que desde o princípio dessa celebração Deus tem nos conduzido, para agora também, com bastante atenção, para o louvor da glória de Deus, refletirmos sobre a sua palavra. E por isso eu peço aos irmãos que sigam comigo lá em Gênesis, no capítulo 16. Gênesis 16. Capítulo 16 do livro de Gênesis. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Ó, não ouço nenhuma folhinha. Glória a Deus. Pregar em Gênesis, porque Gênesis é fácil, né, de achar. Capítulo 16 de Gênesis, nós faremos a leitura do verso 7 em diante. Verso 7 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica em Cádiz e Berede foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Até aqui, meus irmãos, fechem os olhos, curvem sua fronte, vamos orar.
Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor tem proporcionado à sua igreja. Obrigado pela vigília, pelo culto dos jovens ontem aqui, Senhor, também por essa manhã, na manhã, Senhor, da maturidade com a liderança, e agora, Senhor, nesse tempo de culto e adoração ao Teu nome. Senhor, pedimos que o Senhor, que é o nosso grande professor, aquele quem cuida, Senhor, das nossas almas, pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Tire de nós toda, Senhor, inquietação, Pai, toda preocupação, tudo que possa impedir, Senhor, de que estejamos atentos à Tua voz e tão somente à Tua voz. Tira a inquietação de nos levantarmos, Pai, de nos movimentarmos, mas que estejamos atentos, Senhor, à Tua palavra. É o que lhe pedimos. Fique conosco, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Você já viu 3 macaquinhos? Vou ser mais específico. Um macaquinho tampa as orelhas, outro macaquinho tampa a boca, e o outro macaquinho tampa os olhos. Você já viu isso? Amém? Você sabe de onde vem essa coisa? Esses 3 macaquinhos? Que é usado bastante, tem muita gente que faz referência a ele, tem um nome, é um nome japonês, é um nome difícil de pronunciar. São 3 nomes, cada macaco tem um nome, né? Cada macaquinho tem o seu nome, só não me peça para pronunciar. Eu sei que termina com RU, cada um deles termina com RU, é Rururu. Agora o como que fala, talvez a Pri possa nos abençoar com a pronúncia, não é? Oriental, aleluia. Mas termina com Ru, porque macaco em japonês é Saru, e isso é para harmonizar os nomes daqueles 3 macaquinhos. O primeiro macaco tampa os ouvidos, o segundo tapa o beiço e o outro fecha os olhos. De onde vem então esse bendito macaco? Os 3 macaquinhos foram forjados, talhados em madeira no século 17, por um artista japonês, por isso que eles têm os nomes japoronga. Mas não é do Japão a origem dos macacos. Os macacos têm origem, na verdade, no budismo, e o budismo é da Índia, vem de Nepal. O budismo nasce em Nepal com um homem que era muito rico, e ele foi preservado pelo seu pai, que era o rei, muito rico, e tinha uma profecia sobre aquele menino, de que ele seria ou uma pessoa muito poderosa, ou um homem muito sábio. Então o rei segurou aquele menino, não deixou ele ver sofrimento nenhum, e aí a história do budismo e aquele romantismo todo. Mas um dia esse menino sai para a rua e ele enxerga toda a realidade do mundo que ele nunca tinha visto. Então ele decide, segundo a tradição budista, estudar os sofrimentos. E quando ele estuda sofrimentos, ele começa a entender que as pessoas não deveriam escutar o mal, as pessoas não deveriam falar sobre o mal, e as pessoas não deveriam ouvir o mal. Essas 3 coisas que vêm do budismo foram talhadas em madeira por um artista japonês no século 17, e você não sabia do budismo talvez, mas você conhece o reflexo do macaquinho. E aí, meus irmãos, hoje em dia, diferente do que dizia o budismo, esses macacos são usados para se referir, não é? Talvez como sátira, ou como uma espécie de indireta, para coisas em que as pessoas deveriam falar e não se manifestam. Então fingem que não ouviram, fingem que não sabem de nada, fingem que não viram nada. É assim o uso hoje desses 3 macacos. Poucas pessoas fazem referência à real origem dos benditos macacos, não é? Mas o fato é que estamos aqui em Gênesis 16. Capítulo 16 de Gênesis narra a história que é sequência do que vimos no domingo passado. Quem teve a oportunidade de estar conosco e acompanhou, vimos um momento em que Sarai, ainda Sarai, não Sara, ela, depois de 10 anos de espera, ela se inquieta, ela se incomoda, ela prefere ouvir as tradições em vez de ouvir a Deus, e ela apresenta a Abrão, ainda a Abrão, a sua serva. E no versículo 3 do capítulo 16, há uma grande confusão, e eu peço que você leia aí comigo. 16, verso 3, e ele diz assim, capítulo 16 de Gênesis, versículo 3. Ele então diz, quando isso aconteceu, ou seja, quando finalmente Sarai fala com Abraão, oferece Agar e Abrão
aceita a proposta, dá ouvidos à sua esposa. Vimos isso na semana passada. O risco do marido dar ouvido à esposa e o risco da esposa dar ouvidos ao marido em conselhos inadequados, não é? Portanto, quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Então, o verso continua: foi nessa ocasião que Sarai, cujo marido é Abrão, que acabou de ser dito, sua mulher, agora mulher, Sarai, mulher de Abrão, lhe entregou a serva egípcia Agar. E essa lhe entregou a serva egípcia Agar como esposa, verso 4, e ele possuiu Agar e ela engravidou. O verso 3, na NVI, não traduz a tensão que Moisés escreve. A NVI, ela tenta simplificar a nossa vida, a entender, não é? Mas Moisés, ele faz questão na sua escrita, inspirada pelo Espírito Santo, de mostrar a confusão. Ele diz: Sarai, esposa de Abraão, pega a sua serva e dá como esposa a seu marido, que é Abraão. Então há um sururu acontecendo ali. Aquela que era serva deixa de ser serva, é promovida, passa a ser uma concubina. E essa que é concubina agora é esposa, não é? Esposa número 2, ou seja, de deveres e obrigações, mas direitos inferiores àquela que é a primeira, que é Sarai. E aí Abrão aceita essa proposta. Foi talvez uma tarefa muito difícil para ele receber mais uma esposa e ter, né, os seus momentos aí em relação com aquela mulher. E ela então concebe, ela engravida. E quando ela engravida, nós conhecemos a história, começa a ter uma confusão ali naquele lugar. E essa confusão é exatamente em função de que Agar, uma mulher nova, uma mulher jovem, está grávida do único filho, e o real filho, enquanto todo mundo esperava, ela já tinha um ali no ventre, e tinha do outro lado Sarai, uma senhora, 75 anos já, e essa senhora ainda não tinha tido filhos, não tinha nada, e a proposta dela era usar a sua serva para adotar aquele menino como filho, e a partir daí então gerar descendência. Nós vimos essa confusão toda. Depois Sarai toma Abraão, porque Agar se manifesta contra ela, e no seu manifesto contra ela, ela fica tão incomodada que ela vai até Abrão e diz: Abrão, a culpa é sua, toda essa situação, a culpa é sua. Você se deu bem, amigão, você ganhou uma esposa nova, você arrumou mais um lugar aí quentinho para se recolher aí, deitar. Agora você tem um filho. Agar foi promovida. Agora deixou de ser minha assistente aqui. Agora ela é sua segunda esposa. Todo mundo se deu bem, menos eu. Eu me lasquei. Continuo velhinha, continuo sem filhos. E agora a mulher vem zombar da minha cara. A culpa é sua, Abrão. E outra, vou chamar Deus como juiz sobre tudo isso entre você e eu. A mulher parece que bateu a cabeça. Ela provoca toda a situação e agora ela põe a culpa em Abrão. Abrão também é culpado, porque ele deu ouvidos à sua esposa, em vez de dar ouvidos a Deus. Preste atenção. E aí toda essa situação acontece. Abraão, não é? Abrão, na ocasião, ele tem uma atitude, meus irmãos, muito batata quente. Quando ela reclama, ele vira para ela e fala: meu, o problema é seu, a serva é tua, tô de volta. Você jogou ela no meu peito, eu jogo ela nas tuas mãos agora. Está nas tuas mãos aí. Não é? Verso 6, provavelmente ali do capítulo 16. Agora faça com ela o que você achar por bem. A coisa é contigo agora. E a Bíblia diz que Sarai pega aquela mulher e ela torna a vida daquela mulher tão difícil, a ponto dela escolher, preferir fugir para o deserto grávida, sem eira nem beira, porque ela era uma serva, ela era uma escrava. Fugir naquelas condições do que permanecer na sua casa, na casa da sua senhora, porque Sarai fez a vida dela um tormento imenso. Imagine o tamanho da opressão. A Bíblia não diz o que Sarai fez, mas ela deve ter acrescentado, não é, sobremaneira trabalho. Ela deve ter feito inúmeras ofensas como ela recebeu. Não se sabe o que ela fez, mas o que ela fez foi tão grave a ponto daquela mulher preferir fugir. E quando ela foge, não é? Veja aí comigo o verso 6. Então respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em tuas mãos, faça com ela o que lhe achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou
fugindo. Então, qual é o cenário que nós temos agora a partir do versículo 7? A partir do versículo 7 mudam um pouco as personagens. Entra agora um cenário diferente, e é o deserto. Nessa época, Abrão morava ali a uns 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, na região ali de Canaã, e onde ele estava, Agar era egípcia, ela foge em direção à sua família, ela foge em direção ao Egito, ela busca tentar chegar até a sua família para se encontrar ali e fugir de toda aquela opressão. E ela anda, meus irmãos, pelo que a Bíblia descreve aqui, quando nós vamos somando os fatores e olhando os mapas, ela anda aproximadamente 130 quilômetros, fugindo, 130 quilômetros. Você sair daqui de Osasco e andar 130 quilômetros, se eu não erro, você chega lá em Bofete, você passa de Sorocaba, onde nós temos uma comunidade. Os irmãos sabem que quando nós vamos lá para Sorocaba, já fomos de ônibus, já vimos o talento aí de cantor do meu irmão, né? Mandou ver a voz da verdade, né? Acordou todo mundo. Se você sair daqui e andar 130 quilômetros, meu irmão, você vai longe. E ela caminhou um percurso equivalente a cerca de 130 quilômetros, a pé, sem jumentinho, sem o skate, sem patins, sem o, como é que chama aquele? Sem patinete, sem bicicleta, sem nada, irmão. É no pé 2 mesmo, e desesperada. Agora imagine você, uma mulher grávida, em terra que não é da sua nação natal, ela é egípcia e ela não está entre terras egípcias, e agora ela foge. E ela chega a um lugar, como todo mundo que está no deserto. O que você vai procurar no deserto, irmão? Você vai procurar, se não sombra, você vai procurar água, porque o lugar é quente, e quente demais. Quente, muito quente de dia, e frio, muito frio à noite. Isso é um deserto. E ela vai procurar um poço, e quando ela encontra um poço, verso 7 diz que ela tem um encontro. Na sexta-feira aqui falávamos sobre o amor de Deus, foi uma ministração muito bonita, pena que algumas pessoas não puderam participar. Irmão, eu quero dizer a você, não perca nenhuma das oportunidades. O culto de ontem, meus filhos saíram, eles participaram, e no caminho eu fui perguntando para eles, o que você aprendeu? E eles foram falando detalhes de cada momento da pregação, do louvor, e eu fui estimulando, e o que mais? E eles foram exercitando, até a hora que eles se lembraram do quase o começo do culto, um comentário que fez o Rick aqui, dizendo que nós devemos valorizar cada oportunidade que Deus nos dá, para nos reunirmos como família, e assim cultuarmos a Deus, e apresentarmos ao Senhor os talentos, e tudo aquilo que o Senhor nos entregou, e nós ofertarmos a Ele. Uma criança, meus irmãos, de 13 anos, pegou isso e entendeu. Que você também aprenda isso e nunca mais se esqueça. Valorize cada oportunidade. A gente dá valor a vídeos de igreja de lá do outro lado, que você nem sabe quem é. A grama do vizinho parece bonita, mas a tua igreja mesmo, meu irmão, às vezes você não valoriza, não dá o menor valor para ela. Você olha para isso e acha que aquilo lá, vai estar lá sempre lá mesmo, né? Meus irmãos, você que não esteve aqui, nem na sexta, nem no sábado, você perdeu. Foi uma ministração maravilhosa. E entre as ministrações, a Pri trouxe aqui um testemunho de uma irmã que passava por uma situação muito difícil. E na terça-feira, não foi? Houve uma ministração, e já na quinta-feira, se não na sexta, 4 dias depois, pelo que eu me lembro do testemunho, ela já testemunhava que a casa dela estava diferente. E a Priscila trouxe aqui uma ênfase de que ela teve um encontro com o Senhor, ela teve um encontro com Jesus, e aquilo mudou a história da casa dela, e ela passou a perceber, eu não sei se ela já era cristã, já era cristã, e ela teve um encontro com Deus e viu transformação, meu irmão. E o que está acontecendo com Agar aqui é que ela tem um encontro com o Senhor. Veja aí comigo o verso 7, acompanhe aí comigo o verso 7, ele diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. 130 quilômetros para baixo, meu irmão. Essa mulher grávida, caminhando tudo isso. Eu não sei quantas mulheres se lembram da sua gestação, mas imagine você caminhar com a condição, a gente não sabe muito bem quanto tempo já tinha de gestação,
Mas caminhar 130 quilômetros, irmão, quando eu tenho que ir ao mercadinho comprar alguma coisa, já é um suplício. Imagina andar 130 quilômetros, meu irmão. E aí ela chega até esse poço, e aí o verso 8 diz assim, no verso 7, perdão, o anjo do Senhor encontrou Agar, houve um encontro ali, Agar não estava esperando, Agar não estava procurando, mas o Senhor foi até ela, e a palavra diz que o anjo do Senhor apareceu e encontrou ela nesse poço. O anjo do Senhor, meus irmãos aqui, quando existe a palavra anjo na Bíblia, geralmente se remete ou se apresenta a um ser criado, um anjo, seja ele serafim, querubim, um anjo, um ser criado de Deus, e que aparece, anjo é mensageiro, mensageiro vai até a pessoa para levar a mensagem que Deus mandou que fosse levada, mas aqui a expressão é diferente, anjo do Senhor, é a primeira ocorrência na Bíblia que aparece anjo do Senhor, e acontece com Agar. Essa expressão que significa Malach, Yahweh, quer dizer anjo do Senhor, e é de onde vem o nome Malaquias, não é? Malach, Yahweh, anjo do Senhor, não é um anjo comum. Quando nós vamos lendo aqui a continuidade dos versículos, nós vamos perceber que não se trata de um anjo, um ser criado, mas se trata da presença direta e própria do nosso Senhor. Deus aparece naquele lugar e visita Agar naquele poço. É Deus mesmo quem vai. Há pessoas que chamam isso de cristofania. Se você nunca ouviu essa expressão, significa manifestação de Jesus no Antigo Testamento, de maneira em que ele, a segunda pessoa da Trindade, se apresentava como anjo do Senhor, não como um anjo, um ser criado, mas é a sua própria manifestação. E há vários outros momentos em que aparece anjo do Senhor. E aqui, meus irmãos, no texto que nós estamos lendo, é exatamente isso que acontece. Não se trata do anjo Gabriel, não se trata de nenhum outro anjo de qualquer ordem que seja, mas o Senhor que se manifesta, Malach e Yahweh, aparece aqui no versículo 7. E quando isso aparece, meus irmãos, essa expressão Malach e Yahweh, ela é importante para todos nós por alguns propósitos. Primeiro, ela apresenta a transcendência de Deus. Transcendência significa que Deus está acima da sua criação, está para além das fronteiras da criação. Se você prestar atenção, você já tem uma certa idade, amém? Alguns já têm uma certa idade, outros já têm uma certa idade, outros já têm uma certa idade, mas você tem uma idade, porque você está limitado dentro daquilo que nós chamamos tempo, o cronos, que também se trata de criação do Senhor. Mas Deus não está dentro do tempo, Deus está fora do tempo, Ele é transcendente. Mas a mesma expressão, Malach Yahweh, que apresenta o Deus que é transcendente, ou seja, o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, Malach Yahweh também apresenta a imanência. Aí você fala, credos, pai, cada palavra bonita, né? De onde vem tudo isso? Não fui eu que inventei não, irmão. A imanência demonstra aquilo que é o transcendente, ele ainda assim, sendo transcendente, ele é poderoso. Ele tem poder, ele é capaz de, ainda sendo transcendente, ou seja, estando fora da criação, de se manifestar dentro da criação, de se aproximar de todos nós. Deus não está longe lá nos céus, como diz aquele louvor lá, não é? Mas Ele está fora da criação, mas se manifesta dentro da criação. Por isso a expressão Malach Yahweh, e não diretamente a expressão Yahweh, como nós já vimos em outros momentos, mas Deus está mostrando que Ele está perto, Ele está acessível, Ele vai até Agar. Você se lembra que Agar era egípcia, amém? Agar não é descendente de Abraão, não é do povo escolhido, não, mas Deus se manifesta ali naquele lugar. E quando aparece a expressão Malach Yahweh, ou seja, anjo do Senhor, o propósito é duplo. Primeiro propósito, segurança, porque se é o Deus transcendente, se é o Senhor criador de todas as coisas, quem pode contra o Senhor?
Eu quero saber aqui quem é que pode. Na cabeça de algum crente pode existir aquele dualismo. Não é? O Satanás é o inimigo mortal de Deus. Meu irmão do céu, precisa ler um pouquinho mais a palavra do Senhor. Satanás não tem poder equivalente, não existe equivalência. O Senhor está acima de tudo e de todos, e infinitamente longe, meu irmão, de tudo e de todos. Crente não deve temer essas coisas, ao contrário. Ele deve confiar no seu Senhor, porque Ele é transcendente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está acima de tudo e de todos, irmão. E aí isso traz para todos nós segurança, porque nós servimos um Deus, meus irmãos, cujas mãos não conhecem limites, cujo poder pode todas as coisas do que você é capaz de imaginar, e até do que você não é capaz de imaginar. Mas ao mesmo tempo em que Ele nos traz segurança, Malach Yahweh, a expressão o anjo do Senhor, também nos traz mais um sentimento, e é o sentimento de temor. Temor, meus irmãos. Crente anda muito solto hoje em dia, vai à casa do Senhor de qualquer jeito, se vai, se não vai também está tudo bem. Meu irmão, crente está solto, porque perdeu o temor do Senhor. Deixa eu lembrar você quem é o Senhor, o Yahweh, o Todo-Poderoso. É aquele que destruiu a humanidade no dilúvio por conta do pecado. É aquele que trouxe devastação no Egito só para tirar o seu povo de lá, para apresentar quem é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que pendurou o seu arco, aquele que nós chamamos de arco-íris, é o arco do guerreiro. Ele pendurou o seu arco como um sinal para todos aqueles que pedem ou caminham pelo pecado, para que se lembrem, o grande guerreiro colocou ali no cantinho o seu arco, mas ele voltará para pegar, porque no fim de todas as coisas, o grande guerreiro volta. O Senhor volta montado no seu cavalo branco, e em poder e glória encerra toda a maldade. Este é Malach Yahweh, do mesmo tempo em que ele mostra segurança, porque é o Deus Todo-Poderoso. Essa também é uma expressão que implica temor. Meu irmão, tem crente usando palavreado inadequado, e eu não estou nem falando de palavrão não, palavrão nem deveria, mas tem crente que não sabe nem o que é palavrão. Irmão, que o anjo do Senhor venha sobre você com a sua tenaz em brasas vivas e toque os seus lábios, em nome de Jesus. Tem crente usando expressão, meus irmãos, que não se usa. Se você estivesse na frente de uma autoridade aqui do mundo mesmo, na frente de um governador, na frente de um juiz, você usaria determinadas palavras? Eu não preciso nem citar, porque na tua mente certamente subiu algumas aí. Você usaria? Ou a tratativa lá é excelentíssimo, digníssimo, não é? Como até os intocáveis aí mostram bastante bagunça aí com os vídeos. Agora, por que você acha que estando na presença constante de Deus, você pode usar determinadas palavras? Temor, falta temor. Malach Yahweh é uma expressão que a Bíblia mostra, porque o Senhor, que é transcendente, é aquele também que é imanente. Ele entra na sua criação e se aproxima de mim e de você. Ao mesmo tempo em que eu tenho segurança, isso gera em mim temor, respeito, honra àquele que me salvou, àquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso eu digo a você, meus irmãos, crente anda muito soltinho, está se esquecendo de quem é o Senhor. Não o Senhor que se prega por aí, o da Bíblia, o verdadeiro, que se apresentou Ele mesmo através da sua palavra. E às vezes, meu irmão, você tem umas topadas de testa com parede e não entende o porquê. Comece a perceber que lhe falta temor para que você caminhe no caminho do Senhor. Malach Yahweh aparece para Agar, o anjo do Senhor, e veja aí o verso 7. Ele encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Sur, se você olhar, já está bem pertinho ali, não é? Do caminho que já segue para o Egito. Ela desceu bastante. E aí o verso 8 diz assim: e perguntou-lhe, agora é o Senhor a se dirigir a Agar e lhe pergunta, verso 8: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Note, meus irmãos, que agora quando Deus se dirige a Agar, se você acompanhou a semana passada, você viu a confusão do versículo 3, como nós falamos há pouco.
Abrão, que é o marido, a esposa, que é a esposa do marido, Sarai, pega a serva e dá como esposa do seu marido, e o versículo 3, meu irmão, é um ninho de mafagafo. Agora, quando Deus se dirige a Agar, Ele não diz Agar, esposa de Abraão, Ele não diz Agar, concubina de Abraão, Ele não diz nada diferente se não colocar Agar no seu devido lugar. Quando Deus se dirigiu a Agar, Deus se dirigiu a ela dizendo exatamente quem ela era, independente da confusão que Sarai causou e que Abraão foi conivente. Os dois são culpados naquela história. E então Deus se dirige a ela, veja o verso 8, Agar, serva de Sarai. Você é serva de Sarai. Sabe, meus irmãos, as pessoas têm dificuldades com classe social. A turma de esquerda vai falar que isso aí é opressão, que é um monte de coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A classe social, a Bíblia não condena. Aí alguém pode fazer assim, como assim, pastor? Não, a Bíblia não condena. Aliás, veja aí comigo Provérbios 22, 2. Coloca aqui para a gente, para deixar a referência aí em Gênesis 16. Provérbios 22, capítulo 2. Capítulo 22, versículo 2. Olha aí o que está escrito. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Quem fez, como está no original, quem fez o rico e quem fez o pobre é o Senhor. Sabe quem é esse Senhor? Esse é Yahweh, o mesmo que foi lá bater um papo com Agar naquele poço. Quem fez o rico e quem fez o pobre foi o Senhor. É o que diz na sua palavra. Há mais um versículo que eu gostaria que você olhasse aí comigo, e que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 2, verso 7. Olha o que é que diz aí. O Senhor, você está vendo que está em caixa alta aí? O Senhor grandão. Maior parte das vezes em que aparece caixa alta na Bíblia, ou é a palavra Adonai, ou é o tetragrama Yahweh. O Senhor é quem dá pobreza, o Senhor é quem dá riqueza. Ele humilha, mas Ele também exalta. Se existe alguém que tem recursos em abundância, ele tem porque o Senhor deu. Se existe alguém que tem deficiência de recursos, essa pessoa tem deficiência de recursos porque o Senhor assim não deu. As pessoas têm um entendimento errado das coisas. E a Bíblia convive muito bem com as classes. Não tem nenhuma dificuldade em se ter pobres e se ter ricos na Bíblia. O que a Bíblia condena é a opressão, seja de ricos com os pobres que oprimem, ou seja de pobres contra os ricos que também vão fazer as suas manifestações, as suas opressões diante dos seus, seja superiores, sejam senhores e assim por diante. Então, meus irmãos, a Bíblia não tem nenhuma dificuldade. E você deve se lembrar, inclusive, daquele episódio em que a irmã de Lázaro quebra aquele vaso, e quando quebra aquele vaso, sobre os seus pés derrama o perfume, enxuga com os seus cabelos, tem toda aquela situação. Judas se manifesta dizendo, caramba, rapaz, 300 denários esse trem aí, não podia pegar isso aí e dar para os pobres. E a gente sabe que o coração dele não tinha nenhuma intenção de ação social. A Bíblia deixa isso bem claro, não é? Que ele era ladrão, bandidão mesmo, meu irmão. Se tivesse lava-jato naquela época, ele tinha sido pego também. A gente sabe qual é a motivação do coração dele. E o que responde Jesus? Os pobres, o quê? Sempre vocês terão com vocês os pobres. Qual é a dificuldade que a Bíblia trata? Aquele que é mais simples em recursos, daquele que é mais abastado? Nenhuma. E agora o que está fazendo o Senhor aqui é lembrando a Agar, porque ela está fugindo e está tentando caminhar até o Egito. Só que ao fazer isso, ela está se posicionando de maneira errada em algo que é um plano da parte do Senhor e que é muito maior do que Agar, muito maior do que Abrão, e que se chama o plano de redenção.
Essa narrativa está aqui, meus irmãos, para que você veja a história das famílias que foram geradas até a chegada do Messias, do Senhor Jesus. E se ela seguisse pelo caminho, ela não resistiria e certamente morreria, e junto com ela morreria Ismael. Mas não era da vontade do Senhor que isso acontecesse. E então, veja aí comigo, meus irmãos. Eu queria que você prestasse muita atenção. A criança está um pouco agitada, não presta atenção lá não. Mas presta atenção na palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, veja lá o versículo 8 diz então: Agar, serva do Senhor, de onde você vem e para onde você vai? Meus irmãos, se é o Deus Todo-Poderoso, será que Deus não sabe? Será que Deus não tem conhecimento do que está acontecendo com aquela mulher? Ora, claro que sabe, tanto que foi lá falar com ela. E naquela direção, ele chega até ela e pergunta: para onde você vai? De onde você está vindo? De maneira, meus irmãos, em que Deus, ele se rebaixa para falar comigo e com você, para que você entenda a mensagem do Senhor. Deus, ele tira toda essa glória, toda essa complexidade daquilo que é o transcendente, mas na sua imanência, ele se aproxima de nós e fala de maneira que a gente consiga entender e dialoga com a gente. Para onde você vai? Você está vindo de onde? E aquela mulher então respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Meus irmãos, ela fugiu pela opressão que ela recebeu. Ela fugiu porque ela não estava dando mais conta, estava tão angustiante, estava tão terrível que ela preferiu correr o risco de morrer, a ficar lá. E aí, meus irmãos, vem a segunda interação que o anjo do Senhor, o Senhor, faz com ela. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Porque na expectativa de muito crente, principalmente crente que está acostumado a ouvir só aqueles videozinhos de prosperidade, só aqueles videozinhos de triunfo, só alegria, que crente não fica doente, que crente... Tudo esse besterol evangélico que existe hoje, e se esquece da palavra, eu queria que você prestasse atenção na resposta de Deus para aquela mulher. E aí continue a leitura aí comigo, meu irmão. Verso 9: disse-lhe então Malach Yahweh, o transcendente, que é imanente, aquele que dá segurança e que inspira temor. Disse então, verso 9, o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Ora, o que diz então Deus para aquela mulher? Calma, minha senhora, porque agora, aleluia, você se encontrou com o Deus verdadeiro, e nós vamos mudar toda essa história, porque você não foi feito cauda, mas cabeça, porque não é nem um fio de cabelo da sua cabeça cairá sem meu consentimento. Isso nem versículo bíblico é, mas as pessoas usam falando que é versículo bíblico, né? E assim vai. O que é que Deus fala para ela? Pode falar, irmão, não fica com medo não. O que é que Deus fala para ela? Faz meia volta, minha filha. Agar, serva de Sarai, dá meia volta. Se você ler no texto original, a palavra que está aqui para sujeite-se a ela, é a mesma palavra que está no versículo 6. E eu vou ler no versículo 6 de novo para você, que diz assim: respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que lhe achar melhor. E aí vem a continuidade: então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Sabe a palavra tanto maltratou no texto original? É a mesma que o Malach Yahweh agora está usando com Agar para dizer para ela: volta e sujeite-se à sua senhora. O que Deus está falando para ela? Volta para todo aquele maltrato que você estava recebendo. Volta para a dureza que você estava enfrentando lá. Volte para a mesma situação que fez com que você se levantasse e fugisse. Quando você ora pedindo a Deus livramento, quando você ora pedindo a Deus que te livre de um chefe terrível, e você espera então que o chefe tenha um piripaque e caia duro no chão, e você: estou livre desse homem, né? Ou dessa mulher. Quando você ora porque o seu marido está... Você não está desejando a morte do seu marido não, né, irmã?
pelo amor de Deus. Né? Ou o marido que está orando pela sua esposa e está desejando que ela sossegue, né? Um pouquinho e tudo mais. E aí vem a resposta de Deus para você. O que você espera que Deus faça? Oh, meu filho querido, pois não, pode deixar que eu vou dar uma dor de dente na tua esposa, que ela vai parar de te atrapalhar, ou pode deixar que eu vou fazer cair os cabelos do teu marido e ele vai ficar preocupado. Eu sei lá, né, o que você espera que Deus falasse, mas Deus responde a essa mulher diferente da expectativa de todos nós aqui, inclusive da de Agar. Deus diz para ela: dá meia volta e volte para o lugar de onde você não deveria ter saído. Você está esperando isso de Deus? Você está orando por um livramento? Você está sofrendo por alguma coisa? Você está esperando isso de Deus? Agar experimentou exatamente isso. Volte para lá. E a continuidade diz assim, do versículo, não é? Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Já no verso 10, vem mais da palavra de Deus. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E agora, o que o Senhor fala para Agar, Malach Yahweh, que se manifesta, o Senhor se manifesta a uma mulher egípcia, num poço. Você lembra de alguém que se manifestou a uma mulher estrangeira, samaritana, num poço? Malach Yahweh agora se manifesta a uma mulher no poço e diz para ela exatamente as palavras que foram ditas para uma outra pessoa, para Abrão. E ele diz então para ela: pode voltar, porque está nos meus planos o nascimento desse menino. E ele continua dizendo lá então no verso 10: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Volta comigo para o capítulo 13, meus irmãos, aí, dá umas paginadas para trás aí, no verso 16, capítulo 13, verso 16, é Deus agora falando com Abrão, e ele diz assim no verso 16: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Foi o que Deus disse a Abraão. O que Deus está mostrando para aquela mulher é o que está no ventre dela, é cumprimento da palavra de Deus a Abrão. Por isso ele disse: volta para lá, porque esse menino vai nascer numa casa estruturada. Ele não vai morrer pelo caminho e tampouco vai nascer no Egito, ele vai nascer na casa de Abrão. Volta para lá. Você é serva, volta para lá. E aí, eu queria que você agora passasse um pouquinho para o Gênesis 15 agora, no versículo 5. Veja aí o que diz Gênesis 15, verso 5. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Agora retorna comigo lá no capítulo 16 e vamos ler de novo o verso 10. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Ismael é cumprimento da palavra de Deus sobre a vida de Abraão. Ele não seria pai de grandes nações. O que Deus está mostrando é que nações estão partindo de Abraão, e Ismael é um deles. E a continuidade do versículo diz assim, não é? O verso 11, aliás. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Veja a quantidade de vezes que Malach Yahweh aparece, para que você não tenha dúvidas de quem está falando. E então o Senhor se dirige a ela dizendo: você está grávida e terá um filho. Naquela época provavelmente não tinha ultrassom, né, irmão? Então não dava para saber antes se era um menininho, se era uma menininha. E Deus aqui dá o spoiler: vai ser um menino. Você terá um filho e lhe dará o nome Ismael. O nome dele será Ismael. Não vai ser João, desculpa João, não vai ser João.
não vai ser Henrique, desculpa Henrique, não vai ser Tonhão, né? Mas o nome desse menino será Ismael. Por que Deus quis que o nome fosse Ismael? O versículo termina dizendo por quê? Porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento. Porque o Senhor, melhor dizendo, a ouviu em seu sofrimento. Ismael tem este significado, o Senhor ouviu. Verso 12: ele será como um jumento selvagem. Já pensou, Deus, você está grávida, né? Está esperando aquela barriga gigantesca, tem um menino no seu ventre, e aí o anjo do Senhor lhe aparece e você vai ter um jumento selvagem. O que você ia pensar? Ô Senhor, quando alguém fala assim, ô seu jumento, o que essa pessoa quer dizer? Eu acho que você entende a expressão hoje, né? Mas naquela época é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, ele vai ser como um cavalo selvagem. Não jumento no sentido de ser um jumento, como a gente diria, ô jumento, mas no sentido de indomável. Não vai ter quem segure esse menino. Esse menino vai ser de uma forma semelhante a um cavalo selvagem, a um jumento selvagem. Você já tentou montar em cavalo selvagem? Nem cavalo direito eu monto, né? Imagina montar um cavalo selvagem, irmão. Que não dá para segurar, que ele dá coisa, ele pula, ele vai para cima, né? Morde. E eu nem sabia que cavalo mordia, irmão, mas dá umas mordidas nervosas, né? O que Deus está dizendo é que Ismael vai ser como esse animal selvagem, indomável. Indomável. E ele continua dizendo, sua mão será contra todos. Um jumento selvagem, um cavalo então selvagem, para que você entenda melhor e não ache que Deus está xingando aquele menino. Ele está dizendo, a mão dele será contra todos. Ele será inimigo de todas as pessoas. Eu já posso imaginar o time que ele torce. Vai ser inimigo de todo mundo, rapaz. Não vai ter um que vai ter parceria com ele, porque a mão dele será contra todos. E o versículo continua. E a mão de todos contra ele. Ora, é meio óbvio, né? Se ele vai contra todo mundo, a ação tem reação, e agora ele não vai encontrar em ninguém, em nenhuma outra sociedade, em nenhuma outra nação parceria, mas vai ser um animal selvagem, um jumento selvagem, é contra todo mundo. E aí o verso continua, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Não só contra todo mundo que é de fora da casa, mas dentro de casa não vai ter um irmão que vai se dar bem com ele. A mão dele vai ser contra todo mundo. Avançando bastante no texto, indo lá para os capítulos 32, 38, lá para frente, quando se trata da história de José, quando seus irmãos então decidem vendê-lo como escravo, quem compra ele, quem pega José e leva para vender lá para os egípcios? São os ismaelitas. Porque nem entre família. Ora, Ismael é tio. E mesmo assim, tio do seu pai, né? Tio de Jacó. E mesmo assim, sendo da família, tio-avô de José, não tem nenhum tipo de amizade, ao contrário. E sendo ismaelitas, certamente reconheceram quem era, sabiam que era da sua própria linhagem, e mesmo assim pegaram ele e o levaram sem nenhum pudor, sem nenhuma dificuldade, levaram lá e ainda ganharam um dinheirinho, né? Eu queria que você fosse agora um pouquinho mais à frente comigo em Gênesis, no capítulo 25, para que você veja nos versos 16 até 18, para que você veja o cumprimento que a palavra do Senhor deu. E, meu irmão, profecia bíblica cumpre-se integralmente, não tem profecia que não se cumpra integralmente. A profecia de hoje em dia tem, nem se cumpre, e olha lá, se cumprir é um pedacinho, todo mundo, tá vendo, alguma coisa, ufa, é profeta mesmo.
o que é bíblico, meu irmão, se cumpre integralmente. Capítulo 25, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: foram estes os 12 filhos de Ismael. Guardou 12 aí? Guarda o 12 que a gente já vai voltar nesse número. 12 filhos de Ismael, e que se tornaram líderes de suas tribos. 12 filhos, líderes. 12 líderes, 12 filhos, 12. Muito bem. E que se tornaram líderes, então, de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Verso 17. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur. Sur é o lugar onde Agar se encontrou, não é, com o anjo do Senhor. E essa região para baixo é tudo que nós conhecemos hoje como Arábia Saudita. É agora a região fronteira, junto ali perto do Egito. Quem conhece o mapa, não é? É região fronteira. Se tornaram grandes inimigos dos seus próprios parentes e familiares. Então, verso 18: seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próxima fronteira do Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. A palavra se cumpre integralmente. O homem foi 137 anos de contenda, até o dia em que encerrou o fôlego de vida. Voltando lá então, em Gênesis 16, vamos para o verso 13 agora. E a Bíblia diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor. Ela deu um nome, Agar deu um nome a Yahweh, agora Senhor Yahweh, não mais Malak, Yahweh, que lhe havia falado, porque Deus falou com ela. E aí ele diz assim, o verso 13: tu és o Deus que me ouve, El Roi, Deus que ouve, Deus que me ouve, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Essa expressão, ela está mais ou menos dizendo o seguinte: eu estava no meio do deserto, afastada de tudo e de todos, o Deus de Abraão me encontrou lá no deserto, ele veio, falou comigo, teria eu me encontrado, não é com ele, mas ele veio até mim, ele é o Deus que me vê. Verso 14 diz: por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer Laai Roi. Roi é de... perdão, apontei para o ouvido, mas é para os olhos. É o que vê, é o Deus que vê. Verso 15: Agar teve um filho de Abrão. Veja aí a expressão, um filho de Abrão, e este lhe deu o nome Ismael, assim como o Senhor disse que seria. E aí vem verso 16: Abrão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Esses dois versículos dizem, não é? Ela deu um filho a ele, e ele chamou de Ismael, e o verso 18 diz que ele tinha 86 anos, ou seja, já haviam se passado 10 até toda aquela situação com Sarai, e agora mais um a partir do momento em que ela se deitou com ele, concebeu e agora nasceu. Mas a Bíblia diz, e Abrão, então, verso 16, estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Duas vezes falando da paternidade de Abraão. Um verso seguido do outro falando, ela lhe deu um filho, e quando ela lhe deu um filho, ele tinha 86 anos. Duas vezes dizendo, lhe deu um filho, lhe deu um filho. Em outras palavras, Abrão é pai, Abrão é pai. O que Moisés está aqui batendo e martelando é que esse homem tinha 86 anos de idade. Deus disse que ele seria pai de grandes nações. Você já viu um senhor de 86 tendo filhos? Ou de 85, animado, não é? E gerando filhos? É o que está acontecendo com ele aqui. Moisés está chamando a sua atenção para que você perceba que Deus cumpre a sua palavra. Meus irmãos, esse texto se encerra então com Agar voltando. A Bíblia não diz como que ela voltou,
não diz como foi as tratativas de Sarai com ela quando ela chegou e a partir da sua chegada, mas só diz que ela obedece, ela vai, fica por lá, nasce o menino, porque era para nascer ali, nasce o menino e tinha 86 anos, e aqui se encerra a história no capítulo 16. Meus irmãos, existem alguns princípios muito importantes para mim e para você, que nós devemos aqui observar em todo esse contexto que vimos até aqui. Primeiro vimos que Malach Yahweh é o Deus transcendente, é o Todo-Poderoso, acima de tudo, fora da criação, é Ele quem comanda toda a sua criação, mas que também é imanente, está presente, se manifesta e está perto. Ao mesmo tempo em que temos segurança, é ao mesmo tempo em que devemos ter temor a Malach Yahweh, ao Senhor que é próximo de todos nós. E por que tudo isso, meus irmãos? Quando nós olhamos para o que acontece aqui, os versículos 7 em diante vão mostrando a conversa de Deus com aquela mulher, e vai ficando claro. Primeira coisa, veja aí a partir do verso 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Deus fala com ela e diz a ela: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome Ismael. Por quê? Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. O Senhor a ouviu em seu sofrimento. A história aqui desses versículos de 7 a 16 é a história de uma mulher totalmente perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, caminhando deserto adentro, com risco imenso de morte, por vários fatores, pelo calor, por bandidos, por homens com má intenção e por tantas situações, e ela está perdida, e ela chega a um poço, talvez desesperada. E naquele momento, a Bíblia diz que o Senhor viu o sofrimento dela. A primeira coisa que nós aprendemos, meu irmão, é que o Senhor ouviu, não é? O seu sofrimento. O Senhor é o Deus que ouve, e Ele nos ouve em nosso sofrimento. Se nós avançássemos aqui um pouquinho para Êxodo, lá no capítulo 2, Êxodo no capítulo 2, você vai encontrar comigo um momento de muitos anos depois, já depois de José, já depois da descendência de José, 400 e tantos anos já passados de agora escravidão lá no deserto está o povo, e veja aí comigo o capítulo 2 de Êxodo. Eu queria que você lesse a partir do verso 23, ele diz assim, Êxodo 2, 23, muito tempo depois morreu o rei do Egito, Faraó. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Era o que estava acontecendo com aquela mulher, uma escrava que clamava e gemia, fugindo da sua senhora. E então aqui, gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Veja o 24. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Agora veja o verso 25. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus não só ouviu o clamor, mas como Deus viu. Deus ouve então, e a segunda coisa que nós observamos aqui é que Deus vê todas as coisas. A Bíblia fala a partir do verso 12 de como vai ser a vida desse menino, que vai ter contendas. No verso 13, diz então que ela dá um nome a Deus. E por que ela dá esse nome a Deus? El Roi, porque Deus a viu. Veja aí o verso 13, tu és o Deus que me vê. Ela dá esse nome, El Roi, ela dá esse nome a Deus, e ela aprende que Deus a viu. E essa palavra de que Deus viu, Deus olhou, a palavra no original não é o sentido de quem olha. Eu estou vendo a Carol ali. Estou vendo.
Não é aqui o Will, aqui, olha lá, estou vendo. Não é que eu tenho a capacidade de ver, tenho olhos e estou vendo. Mas a palavra viu é no sentido daquele que olha com cuidado, como um pai que olha para os seus filhos e está vendo que ele está prestes a fazer alguma coisa, e nos seus cuidados ele se move. É um olhar atento, é um olhar de cuidado. Nós vimos lá em Êxodo que Deus ouviu o clamor do seu povo e Deus viu a sua situação. Da mesma maneira que Moisés mostra que isso acontece com Agar. Primeira coisa que nós vimos é que Deus ouve. Segunda, que Deus vê. E na sequência, meus irmãos, diz então que por isso o poço que fica, não é, entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer Laai Roi. Veja o início do verso 13 comigo, que diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor. Qual foi o nome? El Roi, porque Deus viu. Mas antes de dar o nome, o que Moisés registra? Moisés registra aqui, verso 13: este foi o nome que ela deu ao Senhor, a Yahweh, que lhe havia falado. Deus ouve, Deus vê e Deus fala. Essa história de macaquinho que tapa as orelhas, que fecha a boca, que fecha os olhos, não reflete o Senhor. O Senhor é aquele que ouve, está atento. O Senhor é aquele que vê e olha com um olhar de cuidado. E o Senhor é aquele que fala. Meus irmãos, eu não sei quantos de nós aqui têm passado por desertos, porque Agar estava no meio de um deserto. Sofrimentos que a gente às vezes não entende por que se levanta. Você estava lá quietinho no seu canto, de repente alguém te colocou numa situação e tudo isso se manifestou. Você está sofrendo. Deus é aquele que ouve o nosso clamor no nosso sofrimento. Deus é aquele que é capaz de escutar o nosso clamor, e não só escuta, mas Ele nos olha, Ele nos observa. São olhares, não é? É o olhar do Senhor que cuida de todos nós, de maneira em que não só não permite que nós fiquemos em situação de pecado, em condições inadequadas, como também cuida dos sofrimentos que nos foram infligidos. O Senhor é aquele que olha, e no meio dessa situação toda, Agar não estava no templo quando Deus a visitou, Agar não estava num shopping center, não estava passeando, não estava num resort de políticos famosos aí, ela não estava em nenhum lugar de prazer e descanso, mas ela estava em aflição, em fuga, fugindo, num poço, procurando por água, porque ela estava com necessidades. E ali naquele lugar Deus não só ouviu o seu clamor, como viu o seu sofrimento, e por isso faz com que ela retorne, mas também Deus fala com ela. E quando Deus fala, Deus dá exatamente a direção. Sabe, irmãos, quando nós estamos perdidos por conta do deserto que a gente está vivendo, a gente não sabe o que fazer. Não sabe, os pensamentos se amontoam na cabeça, a vontade de fazer coisas que certamente a gente se arrepende no dia seguinte, mas vem os pensamentos: não, eu vou agir assim, no impulso e no calor do momento, na ignorância do nosso caráter ainda em tratamento, a gente se levanta e diz: não, eu vou acabar com essa história, chega, hoje eu boto um fim em tudo isso e tudo mais. E no meio do sofrimento, os mais marrudos para os mais covardes ou acovardados estão ali sofrendo. A palavra diz que Deus ouve o seu clamor no seu sofrimento, e Deus vê o que você está passando, e o seu olhar é olhar de cuidado, não é olhar de quem passa e diz: está sofrendo ali, sim senhor, tá bom, vamos embora. Mas Ele olha com cuidado, e Deus fala, e quando Deus fala, Ele se manifesta, meu irmão, trazendo exatamente a direção que nós precisávamos. Naquela confusão da mente: eu vou para o Egito, o que eu vou fazer? Eu vou passar fome, eu vou voltar, eu vou me inscrever em tal coisa, eu vou pedir para o faraó um emprego, e aquela montoeira de pensamentos, e Deus diz: Agar, serva de Sarai, faz meia volta e volte para de onde você saiu. Deus dá exatamente a direção, porque Deus tem os seus propósitos. Meu irmão, você não está aqui solto
Você não está aqui como um erro de cálculo que talvez o seu pai ou sua mãe não se policiaram e de repente você... Não. Você existe porque Deus assim desejou que você existisse. Você tem um nome que é conhecido da eternidade. O Senhor te conhece, meu irmão, e não é como, eu sei que existe lá um tal de um Fernando, não. Mas Deus sabe exatamente quem é desde a eternidade e sabe o dia de hoje como o de amanhã. E é por isso que nós podemos ter essa confiança e essa segurança em Malach Yahweh, meu irmão, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu não conheço o dia de amanhã, eu não sei do futuro, mas eu conheço aquele que é o dono do dia de amanhã, e eu conheço aquele que é o dono do futuro, e este mesmo é quem olha com um olhar de cuidados para mim, é este mesmo que olha com um olhar de cuidados para você, e é Ele quem está lhe dando agora a sua palavra, para que você deixe a meninice, para que você deixe a rebeldia, para que você deixe os pensamentos confusos que lhe subiram à mente, e agora Deus esclarece: Agar, serva de Sarai, volta, minha filha, volta, porque você vai ter um menino, se chama Ismael. Esse menino é parte do meu cumprimento. Ele vai ser mais uma nação, e eu vou te dizer mais coisas sobre o seu filho. A mão dele será contra todos, e todos serão contra ele. Talvez palavras que não agradem a ninguém, mas Deus está mostrando exatamente o seu propósito. A gente não conhece os propósitos na totalidade de Deus, mas aqui Deus deu a conhecer a Agar o seu propósito. Meu irmão, nos desertos em que nós vivemos, saiba você que Malach Yahweh vem até todos nós, porque Ele é o Deus que ouve o nosso clamor no sofrimento. Deus é aquele que vê a nossa situação e cuida de nós, seja problemas de saúde, sejam problemas de ordem financeira, sejam problemas... Meu irmão, quem não tem problema nesse lugar? E graças a Deus que não existe uma contadora, uma calculadora capaz de calcular os problemas aqui, porque ia dar um número assombroso, às vezes de uma só pessoa. Se não somando tudo, Jesus amado. Mas nós servimos àquele que é o El Roi, é aquele que nos vê. Deus está vendo você, meu irmão. Sabe, são momentos em particular como Agar teve. Quem já viveu isso, meu irmão? Pode testemunhar, não é? Aquele momento que você está lá chorando, desesperado, você não vê luz no fim do túnel, você não vê nada, você fala: meu Deus do céu, é agora, para mim acabou. E Deus vem com a sua palavra e diz: acabou não, pode voltar para lá, eu vou cuidar, esse menino vai nascer e assim por diante. Assim também Deus faz comigo e com você, porque Ele nos viu e Ele fala. Sabe, meu irmão, agora é tempo de você e eu buscarmos a Yahweh, seja num poço, no quartinho na sua casa, seja no percurso para o seu trabalho, seja enquanto você reclina a sua cabeça no travesseiro, buscar ao Senhor, porque Ele ouve o teu sofrimento. Ele não é como aquele macaquinho, não é como aquela filosofia furada, mas Deus tem audição ativa. Ele é aquele que não dorme. Ele ouve e vê. E não só ouve e não só vê, mas Ele fala, Ele se pronuncia. Deus não é omisso, mas Ele é Pai, e Pai zeloso. Por isso, meu irmão, nessa noite eu te convido a se colocar de pé. Nós vamos orar. Eu te convido aí onde você está a fechar os seus olhos, sabe? Para que o vizinho não te tire a atenção, para que os seus olhos não se percam e você perca a atenção. Mas com os olhos fechados, aí onde você está, eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor vem nos encontrar nessa noite. Malach Yahweh se faz presente aqui nesse lugar. Assim como aquela pessoa que foi testemunhada na sexta-feira teve um encontro com o Senhor, você e eu temos um encontro com o Senhor nessa noite.
E no meio do teu deserto, no meio da tua aflição, no meio das coisas que tem feito com que você não durma direito, que você não consiga caminhar, todas as nossas limitações, Deus nos visita no meio de tudo isso. Você não foi esquecido, não está perdido, mas o Senhor que nos acompanha, Ele se manifesta presente, porque Ele vê a nossa aflição, e assim também o Senhor fala conosco. Quantas pessoas tentando ações malucas, porque não veem mais o que fazer, não sabe mais o que fazer. Meu irmão, minha irmã, Malak Yahweh é o Deus que fala. Ele fala comigo e com você para mudar a tua trajetória, para mudar a tua história, para mudar os pensamentos equivocados e te colocar em linha com o seu propósito. Por isso, nessa noite, meu irmão, apresente ao Senhor. Agar, quando foi perguntada de onde você está vindo, para onde você vai, Agar disse: eu estou fugindo. Não teve medo, não teve vergonha, mas disse exatamente o que sentia: eu estou fugindo da minha senhora. Ela estava em pânico. Essa noite que Deus tem um encontro comigo e com você nesse lugar. Apresente ao Senhor os teus desertos, o que tem afligido o teu coração, o que tem feito você duvidar inclusive da existência de Deus, se a palavra é verdadeira, se ela se cumpre ou não. Fale com o Senhor, porque Ele não tem nenhum tipo de dificuldade. Ele já conhece o seu coração, assim como conhecia o de Agar, mas Ele dá a oportunidade de você ter um diálogo com Ele, que é o Criador de todas as coisas. Por isso, nessa noite, meu irmão, apresente a Ele os seus desertos. Peça ao Senhor o milagre que você precisa. Porque ainda que a resposta de Deus seja volte para aquele lugar onde você estava sofrendo, também a resposta de Deus pode ser diferente. Ele é o Senhor, Ele controla todas as coisas, Ele domina soberanamente, ainda que seja algo contrário à tua vontade. O Deus que fala, responde. Dê ouvidos ao que o Senhor lhe diz nessa noite. Com os olhos fechados, nós vamos